Capítulo 6. Hoje, em nome de Jesus, nós queremos terminar a nossa participação. Romanos 6, nós vamos ler do 1 ao 23, como já é costume na nossa igreja, e já na sequência adentrar a palavra. Romanos 6, 1 ao 23. 1 ao 23. O tema proposto é excelência no servir, se contrapondo ao pecado, hoje trabalhando o subtema não mais escravos do pecado, mas escravos da justiça. Esse é o tema ou subtema que nós vamos tratar hoje. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Romanos 6, do 1 ao 23. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Verso 4. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Verso 8. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Verso 10. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina que fostes entregues. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. E que fruto tens então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Juntos o verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, agradecidos somos ao Senhor por todo o bem que nos tem feito e pela tua bondade e misericórdia que nos tem alcançado. Nesta noite pedimos mais uma vez a inspiração do teu Espírito Santo para concluirmos, Senhor amado, esse estudo tão importante sobre a eficiência da graça sobre as nossas vidas. Que nós possamos, Senhor amado, entender o propósito de não permanecermos no pecado, mas antes
antes aproveitarmos a nossa liberdade do poder do pecado. Dá-nos a tua graça, a inspiração do teu Espírito Santo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tome assento, glorificando ao Senhor. Queridos irmãos, vamos então caminhando para os momentos finais do nosso estudo bíblico sobre o tema excelência no servir, se contrapondo ao pecado. E nessa noite, mais uma vez, nós vamos nos basear no subtema que vai abordar o verso 15 e vamos tentar concluí-lo no verso 23, cuja temática está atrelado a não sermos mais escravos do pecado, mas escravos da justiça. É exatamente isso que o verso 15 nos propõe. Então, o apóstolo Paulo começa nos falando acerca disso, e eu quero ler com vocês o verso 15, o verso 16 e o 17. Ele começa fazendo uma pergunta, a pergunta que ele faz no verso 1 do capítulo 6, agora dentro de uma outra observação, dentro de um outro formato, mas o propósito é o mesmo. Então ele começa perguntando, pois que pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ele mesmo auto-reafirma, de modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Verso 17, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Eu estou assim maravilhado, porque cada vez que eu me debruço no capítulo 6, ou na carta de Paulo aos Romanos, mas agora mais notadamente no capítulo 6, onde nós estamos trabalhando com os irmãos esse tema, cada vez que eu me debruço sobre ele, eu fico ainda mais surpreendido, porque a gente costuma fazer leitura quase que diária dos textos bíblicos, e muitas das vezes, por maior atenção que a gente pense ter, algumas coisas passam desapercebido, e à medida em que a gente vai tomando de forma definida o estudo, o Espírito Santo vai abrindo o nosso coração, a nossa mente, e nós vamos enxergando aquilo que está no texto e que muitas das vezes está oculto, que é o caso do verso 15 até o verso 17, onde Paulo traz esta temática tão importante, né? Ele vai dizer que nós não somos mais escravos do pecado, mas agora devemos nos tornar escravos da justiça. E me parece um pouco paradoxal essa expressão de Paulo, porque o escravo, ele busca liberdade. Eu falei muito sobre liberdade aqui na terça-feira próxima passada, mas a ideia é justamente esta. O resumo deste capítulo 6, em especial dos versos 15 até o 23, vai nos trazer aqui a possibilidade de compreender o que o apóstolo queria nos ensinar a partir desta tão importante declaração que ele registra na carta que escreve aos Romanos. Talvez uma das grandes contribuições dessa epístola de Paulo aos Romanos é a luz que ele é capaz de lançar sobre o status e o modo de vida do cristão no novo ambiente salvífico promovido ou produzido pela graça de Deus em Cristo Jesus. Esse talvez seja o maior segredo que esteja inserida nesta carta. É muito interessante porque aqui Paulo vai discutir essa questão já abordando os capítulos de número 5 até o capítulo de número 8. E ele vai fazer isso de forma bastante contundente, onde ele vai formular e vai responder
perguntas de grande relevância e respeito sobre temas importantes, tais como justificação, santificação e glorificação. Ele vai apresentar este tripé de informações, cada um baseado no seu tempo, para propor o que ele vai discutir a partir do capítulo de número 6. Ou seja, nesse contexto, aparece aqui uma declaração intrigante nesta carta, que é a pergunta que ele novamente resolve fazer, já baseado no que ele faz no verso 1. Quem é que pode ler para mim? Capítulo 6, verso 1. Vamos lá ver o que ele vai dizer no verso 1. Quem tem o microfone, a Bíblia aberta, deixe a Bíblia aí aberta para facilitar, para a gente ganhar tempo. Capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? Pode ler o verso 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos os quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Agora preste atenção, leia para nós, pastor Fauéder, o verso 15 e o verso 16. Preste atenção. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Olha que coisa interessante. Então, no verso 1, ele começa fazendo uma autoafirmação e usando o verbo permanecer. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Só que quando ele chega no verso de número 15, a temática da pergunta é diferente. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? É perceptível que tanto nos versos 1 e 2 do capítulo 6, quando ele usa o verbo permanecer, bem como no capítulo 6, verso 15, quando ele usa de forma proposital o verbo pecar, eu já ensinei aqui diversas vezes, cuja palavra original vem da raiz do grego amartia, que significa errar o alvo. É justamente nesta construção que ele volta a reforçar aquilo que ele está perguntando no verso 1. Ele está dizendo claramente que nós não podemos usar a graça de Deus, que perdoou os nossos pecados, que nos deu uma nova identidade em Jesus, para continuar uma vida de praticidades de pecado. Ele está dizendo que a graça não é uma espécie de salvo-conduto ou de um termo de licença que nós temos para continuar pecando. Tanto lá no verso 1, como aqui no verso 15, ele está fazendo uma advertência. Verso 1 ele está dizendo, nós não podemos permanecer no pecado. E aqui no verso de número 15 ele está dizendo, nós não podemos continuar pecando. Então essa junção de perguntas, sempre levadas ao mesmo objetivo, nos faz parar e prestar atenção. Por quê? Porque nesse contexto aparecem essas declarações intrigantes que vão chamar a nossa atenção. O apóstolo Paulo afirma que o crente em Cristo já foi liberto do pecado. Alguma dúvida com relação a isso? Leia para mim o verso 18. Verso 18 do capítulo 6. Verso 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E libertados do pecado, fostes o quê? Feitos servos da justiça. Então a ideia que nós temos aqui é que nós estávamos num ambiente de escravidão, e todos nós sabemos disso. A base desta informação está no capítulo 3, verso 23. Fomos destituídos da glória de Deus, estamos agora sobre o domínio do pecado, e uma vez sobre o domínio do pecado, somos escravos do pecado. Mas agora aparece Paulo no
verso 18, fazendo uma autoafirmação: e libertados do pecado, fostes feitos agora servos da justiça. E aí eu fiquei perguntando para mim, qual era o sentido desta declaração que o apóstolo faz constar na sua carta, no capítulo 6, a partir do verso 18. Ou seja, o que é que significa, o que é que ele está querendo dizer em ser livre do pecado no contexto dessa passagem? Isso me chamou muito a atenção, e aí eu me detive a esta informação, e aí percebi que a análise desse texto literário, ele não pode ser visto somente no ambiente literário, ele tem que ser também considerado no ambiente linguístico, porque é muito importante, e também no contexto sociocultural. Então existem 3 observações que a gente deve fazer no texto para aplicar esta palavra. A primeira observação é olhar o propósito literário deste contexto. Qual é o propósito desta literatura escrita pelo apóstolo? Depois nós precisamos verificar qual é a linguagem que ele vai usar para atrair os seus ouvintes. E por fim, nós devemos considerar como é que esse texto está sendo aplicado dentro de um ambiente sociocultural. Então, o ambiente social, o ambiente cultural são elementos importantes para a construção do capítulo como um todo. E aí nós vamos então entender, vamos bem observar que esses temas, palavras que estão presentes no texto sempre irão apontar para a cruz de Cristo. Todas as vezes que você olha para esse texto, você vai verificar que de forma direta ou de forma indireta, as declarações do apóstolo estão apontando para a cruz de Cristo como o agente de libertação das nossas vidas. Ou seja, significa dizer que nós só estamos libertos do pecado porque Jesus assumiu a nossa natureza humana a fim de nos permitir assumir a sua natureza divina. Só estamos libertos do pecado porque Jesus resolveu tomar a nossa dívida, tomar o peso dos nossos pecados e nos justificar pelo derramar do seu sangue no partíbulo da cruz. Veja que não é um processo da meritocracia, merocrático, não é por bondade, não é por obra, não é por aquilo que a gente faz no cotidiano, não, é absolutamente pelo poder e pela vontade de Deus, pela graça de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de você, é dom de Deus. Meu Jesus da glória. Então nós temos aqui algumas palavras que são consideradas no capítulo 6 como palavras-chave a partir do verso 15. O que é que Paulo está tratando aqui? Já que nós temos que observar o contexto literário, o contexto linguístico, o contexto sociocultural, o que é que Paulo está tratando aqui então? Ele está tratando de um tripé. Pelo menos 2 aparecem aqui, Wesley. Primeiro, ele vai falar de justificação, que é o processo pela qual nós somos recebidos diante de Deus depois do perdão dos nossos pecados. Ou você está pensando que é assim? Quando você compra um carro de uma terceira pessoa, o que você precisa fazer para que você tenha legalmente a posse e o domínio desse carro? O que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Você comprou um carro lá na concessionária. Você pega o carro, sai dirigindo e dizendo para todo mundo que você é dono desse carro. Mas o que é que você precisa fazer para comprovar de fato que você é dono desse carro? Você precisa transferir ele, ué. Senão você vai ficar andando com um carro que você diz que é seu, cuja posse está com você, mas o domínio deste carro não é seu. E por quê? Porque ele não está no seu nome. O que é que Jesus fez no Calvário quando ele entregou a sua vida por nós? Nós estávamos na condição de escravos do pecado, mas Jesus, ao morrer no partíbulo da cruz, ele tomou sobre si as nossas iniquidades,
todos os nossos pecados, cravou lá na cruz e automaticamente ele passou a ter a influência, o poder, o exercício de nos tornar, pelo poder do seu sangue, filhos de Deus. Lembram que nós estávamos destituídos da glória de Deus, não tínhamos comunhão com Deus, mas agora pelo ato da justificação, é como se Jesus se apresentasse diante de Deus dizendo: Pai, está pago, eles não devem mais nada, está transferido, eles agora podem ser apresentados novamente e o Senhor pode recebê-los como criaturas, como filhos de Deus, ou seja, como pecadores remidos. A remissão dos nossos pecados, a palavra remir quer dizer pagar, quer dizer perdoar. Então Jesus, ele assume a nossa natureza humana, nos dando a legitimidade de assumir a sua natureza divina. Por quê? Porque nós estávamos destituídos, mas agora fomos justificados. Esse é o primeiro processo. Então todas as vezes que você vem para Jesus, ou que a pessoa vem para Jesus, ela precisa cumprir este regramento. E qual é? Ela precisa ser justificada. Percebam que não é simplesmente ir à igreja todos os dias, é mais do que isso. Não é simplesmente fazer caridades, é mais do que isso. Não é simplesmente acumular brasas de obras do cotidiano da sua vida, é mais do que isso. Para ser salvo, Deus exige que você seja justificado, e para ser justificado, você precisa confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Você precisa permitir que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo. Tenha o seu nome escrito no livro da vida, para que você possa gozar das benesses da salvação. Então é isso. Então o primeiro processo desse tripé chama-se justificação. Onde se opera a justificação para nos libertar do pecado? Lembrem-se que nós ainda somos escravos do pecado enquanto não temos Jesus. Mas quando nós recebemos a Jesus, é o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 10, se não me engano, a partir do verso 10, depois você pode ler, lá na sua casa. Então o Espírito Santo entra em ação, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e aí com o coração você crê, porque a fé ela só pode vir pelo ouvir. E olha que processo interessante: primeiro você ouve, depois você crê, e depois que você crê, você abre a sua boca e confessa que Ele é o Senhor da sua vida. Aí se opera a salvação em você. Então vamos lá? Primeiro você ouve, diga comigo: primeiro você ouve. Mas diga bem alto: primeiro você ouve. Primeiro você ouve a palavra de Deus. Depois que você ouve, o Espírito Santo entra em ação. E aí ele vai lá no teu coração e te convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí quando você percebe, a sua mão está erguida e a tua boca está confessando: eu te recebo e te reconheço como o único e suficiente Salvador. Ato de justificar. Mas aí tem, depois deste processo, opera-se a libertação do pecado. E aí Paulo vai tratar agora de senhorio. Porque uma vez que você está preso, dominado pelo pecado, pressupõe então que o seu senhor seja o pecado. Mas agora ele vai na contramão, passando pelo processo da justificação e fazendo esta autoafirmação, que após o processo de justificação, que é quando você recebeu lá Jesus, você tem que ir para o próximo processo. E qual é o próximo processo? O processo seguinte é um processo gradativo, é um processo doloroso, é um processo que requer daquele que se submete a essa nova transformação de vida. É aquilo que eu falo lá da lagartixa que sai do casulo, né? É preciso que ele compreenda esse estado de metamorfose. Ele deixa de ser aquela largata feia, sai do casulo e se transforma numa linda borboleta no período da primavera. Então ele vai passando pelo processo daquilo que ele vai chamar nesse tripé de santificação. Alguém se torna santo instantaneamente? Sim ou não?
Vamos lá, irmão, vocês têm escola dominical. Alguém se torna santo instantaneamente, do ponto de vista e do conceito do que Paulo está falando aqui? É claro que não. Tem alguém aqui que não tenha pecado, pelo menos hoje? Não fiz um pecadinho, pastor. Estou zeradinho. Tem alguém aí que queira levantar a mão? Não levante a mão não, que senão eu vou expulsar o espírito de mentira, hein? Porque nós ainda estamos sobre os efeitos e na ambiência do pecado. Mas o que é que nos torna santos? Lembraram-se que a palavra santo quer dizer separado? Essa é a definição mais clara de santidade. Então, quando eu sou santo, eu estou dizendo, eu estou separado. E aí, no ambiente da santificação, Paulo vai nos fazer compreender que a santificação é um processo gradativo. À medida em que eu me dedico a Deus, à medida em que eu me dedico à palavra de Deus, à medida em que eu vou fazendo a vontade de Deus, eu vou passando por este processo de santificação. Até que, ao completar este período, e aí tem várias situações que vão levar ao término deste processo, enquanto nós estivermos aqui, em vida, nós estamos vivendo essa ambiência, Wesley, da santificação, todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo fala conosco, todos os dias ele nos dá um apertão, todos os dias ele tira a aresta, enquanto nós estivermos aqui. Por quê? Porque quando nós sairmos daqui, virá o terceiro e último processo. Qual é ele? O processo da glorificação. Aí é o que Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos receber um corpo revestido de imortalidade, um corpo que será incorruptível, não haverá corrupção neste corpo. E aí, depois de recebermos este corpo, que vai ser no ambiente da transformação, quando formos tirados desta terra, quer em vida, via arrebatamento, ou quer pela morte natural, quando seremos ressuscitados, aí receberemos, Wesley, um novo corpo. A Bíblia diz que receberemos uma coroa, uma pedrinha com o nosso nome gravado nela, e aí receberemos um corpo glorificado para estar para sempre com o Senhor. Aí eu acho interessante isso, porque nesse ambiente da transformação e da glorificação do corpo, existe um princípio, não é? Aquele que é mais magro vai ficar mais gordinho, aquele que é mais gordinho vai ficar mais magro, mas todos nós seremos semelhantes a eles e glorificaremos o seu nome para sempre. Então essa é a ideia do propósito desse texto. Então as palavras-chave estão atreladas a pecado. Eu quero que você repita comigo. As palavras-chave do capítulo 6 estão atreladas a lei, a pecado e graça. Aí nós temos como resultado desta graça 4 básicos princípios. Salvação, do verbo salvar. Tudo se efetua através da salvação. Jesus nos salva do pecado, nos transforma do pecado, não é? Ou seja, a graça não nos deixa mais permanecer no pecado, mas ela vem para nos livrar do pecado por meio deste ambiente da salvação. Aí nós passamos para o processo da justificação, depois vem a santificação e por fim a glorificação. Nomes de peso na erudição paulina, que são os grandes teólogos aí da nossa geração e de tempos passados, eles são unânimes ao comentar que a declaração exercitada ou atribuída a Paulo no capítulo 6, a partir do verso de número 16, e seguindo até o verso 17, onde ele faz a seguinte declaração: libertados do pecado, significa, nesse contexto, algumas coisas interessantes. Cada um dos teólogos tem uma visão bastante
consistente acerca desta informação. Isso está lá no verso 17, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma da doutrina a que fostes entregue. Então ele está dizendo que, uma vez libertos do pecado, nós não podemos mais nos apresentar por servos para obedecer o pecado, pois sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, uma vez libertos do pecado, e ele vai então observar algumas coisas interessantes. E aí eu fui pesquisar aqui o entendimento de alguns dos teólogos deste nosso tempo, da nossa geração, para entender qual é a opinião deles com relação a isso. Por exemplo, Cranfield, que é um grande expositor da palavra e um dos grandes especialistas nas doutrinas paulinas, ele defende a ideia de que, quando Paulo usa a expressão mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedecestes de coração a forma da doutrina a que fostes entregue. E aí no verso 18, ele complementa dizendo: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Olha que interessante, Cranfield, ele tem uma definição bastante peculiar desta declaração. Para ele, o que Paulo está falando está atrelado única e exclusivamente ao aspecto forense. E por quê? Porque ele está se referindo ao que está escrito lá em Romanos 3:23. Destituídos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, Cranfield está olhando para aquele texto e está dizendo: lá nós fomos destituídos por conta do pecado, mas aqui no verso 18 ele está autoafirmando que nós estamos libertos do pecado, e uma vez libertos do pecado, ele não tem mais domínio sobre nós. Mas tem um outro escritor que vai chamar a minha atenção ainda, porque ele vai trazer informações relevantes, ou seja, o texto abordado vai levar-nos a esta condição de mostrar que nós, cristãos, estamos agora, de fato, inseridos em um novo ambiente. Qual é o novo ambiente? Se nós fomos destituídos da glória de Deus, Paulo está dizendo que, libertos do pecado, é como se nós tivéssemos recebido um passaporte. Nós tivéssemos recebido uma nota de perdão dos nossos pecados. Nós estamos libertos. E agora, uma vez libertos, nós podemos bater na porta da graça. E ao bater na porta da graça, ela se abre para nós, nos abraça pelo sacrifício vicário. Por isso que Paulo diz aos Efésios que pela graça sois salvos mediante o quê? Mediante a fé. Você ouve, crê no coração, com a boca confessa, o Espírito Santo trabalha, escreve o teu nome no livro da vida e te dá direito à salvação para a glória do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então nós temos mais algumas coisas interessantes aqui. Eu preciso me cuidar por conta do horário, que eu quero abordar com vocês para a gente ir caminhando aqui para o final. Outro teólogo da nossa geração, muito afiado a esta observação, em especial do verso 18, ele vai determinar Westphal. Este é um grande conhecedor das epístolas paulinas. Ele vai dizer o seguinte: ele, com alguns outros teólogos, talvez mais, como é que eu posso dizer aqui, mais liberais, eles vão trazer uma definição de que o verso 18, escrito por Paulo, e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça, estaria atrelado à ideia de que o que Paulo estava falando aqui era do comportamento e da conduta moral dos novos crentes que haviam recebido Jesus, até porque ele está escrevendo para os crentes que estão lá em Roma. Então os crentes convertidos ao Evangelho agora são alcançados, e nessa concepção esses teólogos da nossa geração entendem que o propósito desta declaração do verso 18 estaria de fato atrelada à forma como eles agora deveriam se comportar no ambiente da conduta moral.
mas nós temos uma outra linha teológica que vai, embora concordando de forma parcial com esse entendimento de que Paulo esteja falando de conduta moral também, quando ele afirma que fomos libertados do pecado, existem outros teólogos que colocam mais um pouquinho de pimenta na discussão e eles vão trazer uma outra ideia, não é? Segundo o Dr. Russell Shedd, que é um dos grandes especialistas das doutrinas paulinas, e o professor Alex sabe bem disso, ele tem uma definição que muito me chamou a atenção. Para o Dr. Shedd, essa declaração, ela tem uma conotação bastante interessante, não é? Para ele, tanto a primeira como a segunda, elas estão num ambiente de conciliação e elas podem ser juntadas, elas podem ser unidas, não é? Um com uma ideia, com uma corrente de que a declaração de Paulo ele tenha uma conotação judicial para mostrar o que aconteceu no capítulo 3, verso 23 de Romanos, e a outra para mostrar dentro do ambiente da libertação que Paulo, uma vez que ele está falando lá atrás que nós fomos destituídos da glória, uma vez libertos, nós precisamos ter a preocupação de ter uma conduta moral no ambiente espiritual que condiga com aquilo que ele está ensinando. Mas aí o Dr. Shedd admite que ambas as correntes estão certas no seu parecer, mas ele observa que essas duas opiniões significam a libertação do pecado em todos os aspectos, tanto no ambiente da judicialização, como o primeiro teólogo observa, como na segunda, onde se coloca a questão da conduta moral da vida espiritual. Shedd admite que essas duas correntes podem ser atreladas ao seu entendimento, porque no frigir dos ovos, todas elas estão apontando para o fato de que aqueles que recebem a Jesus e vivem uma vida de santidade são libertos do poder do pecado por meio desta palavra. Então não tem por onde a pessoa se embaraçar neste ambiente. Mas tem mais. Nessa perspectiva trazida por Paulo a partir do verso 18, o ato da libertação é visto como um processo que envolve, como eu falei anteriormente, tanto a justificação como a santificação. Então não tem como haver justificação se não houver santificação. E não tem como haver santificação se não houver justificação. Então tanto a justificação ela é necessária dentro do plano da salvação, como propriamente a santificação, porque essas duas ações, são essas duas ferramentas que vão nos permitir alcançar o terceiro e último processo, que é o processo da glorificação. Então, cada uma dessas posições carrega implicações práticas para a vida cristã. E aí, se por um lado a ideia de que Paulo está falando apenas de justificação, pode, que é o que ele está perguntando no verso de número 15, levar a uma ideia de liberalismo com a falta de compromisso com a vida e a obediência e vitória sobre o pecado. Por outro lado, o ponto de vista de que o texto fala apenas da conduta moral pode conduzir àquilo que a gente chama de legalismo. Olha que coisa interessante. Se por um lado a gente acha que a declaração de que o ato judicial nos coloca novamente na presença de Deus, porque fomos destituídos, e esta palavra destituir é uma linguagem jurídica usada por Paulo para conclamar, para chamar a atenção dos seus ouvintes. Por outro lado, se ela pode levar a um ambiente de liberalidade, que é o que ele está perguntando no verso 15, ele está fazendo uma pergunta baseada no que ele está escrevendo, pois que
pecaremos porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ele está dizendo, não é porque você não está debaixo da lei e está debaixo da graça que você pode continuar pecando. Existe ainda as penalidades que a lei impõe para aquele que a infringe. Então isso não é justificativa, porque segundo ele, se nós observarmos e nos comportarmos desta maneira, nós vamos abrir um precedente para aquilo que ele vai chamar de liberalismo, que é o que nós estamos vivendo neste tempo hoje. Hoje nada mais é absoluto, tudo é relativo. Aquilo que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Então esse conceito de liberdade exacerbada, ela vai produzir algumas destruições, principalmente na vida espiritual. E eu aprendi que o excesso de liberdade sempre vai gerar aquilo que nós conhecemos como libertinagem. E Paulo está combatendo isso, dizendo, não é assim não. Se de um lado a interpretação é de que pode se gerar um autoliberalismo, e aí a pessoa, não, mas eu estou debaixo da graça, eu posso pecar quantas vezes eu precisar pecar, porque uma vez que Jesus já me perdoou, é só eu ir lá tomar um banho e fica tudo certo. Não é assim que funciona não. A conduta moral aqui, ela precisa estar acesa, ela precisa estar vívida. E por quê? Porque você outrora era escravo do pecado, e uma vez escravo do pecado, quando você se batizou, o que é que você fez? Você sepultou o velho homem. Quando você foi emergido, a ideia é de que você foi sepultado, e quando você ressurge das águas, a ideia é que você foi ressuscitado. E aí ele diz que nesse processo, quando você sai uma nova criatura para viver uma nova vida e viver em novidade de vida. Então como é que pode viver uma nova vida continuando com as mesmas práticas? Como é que eu posso dizer que fui liberto do pecado e continuo alimentando os desejos da minha carne? Pastor, mas uma coisa, um tema bastante recorrente aí, não é? A bebida. Pastor, mas eu não posso tomar uma cervejinha sem álcool? Bom, todo mundo tem o seu livre-arbítrio. Na concepção de Paulo, eu estou entendendo que não. E por quê? Porque esta era uma prática que você utilizava na sua velha condição. Agora, uma vez que você está em Cristo, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, se não me engano é verso 17, nova criatura é, não é isso, Ricardo? As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então não dá, é incompatível. É incompatível. Como é que pode, por exemplo, nas funções, vamos usar aqui um exemplo bem clássico, bem prático, como pode um policial que representa a lei parar a sua viatura de serviço na porta do boteco, colocar uma garrafa de bebida e ficar tomando na presença de todo mundo? É incompatível com a função que ele está exercendo. O que Paulo está dizendo? Uma vez que você foi liberto do pecado, você tem que viver agora os frutos desta nova vida que começam dentro de você e são reproduzidos no seu exterior. Então esta é a ideia. Diante disto, nós podemos então unir essas duas opiniões a fim de, entre outras coisas, evitar dificuldades, não é? Agora olha que interessante. Embora a justificação e a santificação estejam intimamente relacionadas ao ato da libertação, que é o tema principal do capítulo 6, eu repito, embora a justificação e a santificação estejam diretamente ligadas ao ato da libertação, estes eventos, tanto a justificação como a santificação, são descritos de forma distinta. Eles não acontecem de forma simultânea, Fauéder. E é isso que me chama a atenção. É um processo. Diga comigo, é um processo. Não dá para atropelar o processo.
Alex, não dá para se santificar antes de ser justificado. E não dá para ser justificado sem passar pela santificação. O problema é que nós queremos dar um outro formato àquilo que a Bíblia está ensinando. Embora ambas caminhem, formem um tripé, não é? E aí eu pego a salvação como base, como raiz disso, para colocar justificação, santificação e glorificação, é um tripé. Cada uma opera de forma distinta dentro da nossa vida, de acordo com os ciclos que nós vamos enfrentando no decorrer da nossa vida. Ou seja, embora esse ambiente, essas duas ações não estejam intimamente ligadas ao ato da libertação, esses eventos são descritos como distintos, ocorrendo em momentos específicos no contexto, por exemplo, da passagem aqui. Então, lá no capítulo 6, verso 1, o que ele está falando? Ele está falando da justificação, porque ele vai usar o verbo permanecer. Ué, se você foi justificado, como é que você permanece no pecado? Não dá. Preste atenção, que está no texto. Então, lá no verso 1 do capítulo 6, ele está tratando de que período agora? Do ambiente da salvação, do ambiente da justificação. Ele está fazendo uma pergunta: pois que permaneceremos no pecado depois de alcançarmos a salvação? De modo nenhum. Mas agora, no verso 15, ele vai nos confrontar, fazendo uma outra advertência com o mesmo sentido da pergunta. No verso 15, ele vai dizer: pelo que pecaremos? Porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? Porque dizer que então, que quando você estava debaixo da lei, você tinha medo. Tinha medo de morrer, tinha medo de ir para o inferno. Não quero morrer, não quero ir para o inferno. Aí a graça te alcançou, te deu um banho de perdão, te lavou, escreveu o seu nome no livro da vida. E aí você acha que pode pecar, porque uma vez que você pega debaixo da graça, você pode ser perdoado dioturnamente. Percebam que aqui ele está falando da santificação, é um outro processo. Então ele vai terminando para nos mostrar. Assim, outra explicação que evita os problemas mencionados acima deve ser buscada. Por exemplo, Romanos 6, que é esse tema, o capítulo que nós estamos estudando aqui, ele está construído em 2 blocos principais de argumentação. Cada bloco do capítulo 6, ele é iniciado por uma introdução que antecipa um possível questionamento por parte dos estudiosos dessa epístola. E Paulo faz isso de forma provocativa e intencional. Ele quer inserir em nós a capacidade de pensar na nossa posição diante de Deus a partir da escolha que fizemos de servi-lo como Senhor das nossas vidas. Percebam que esse tema está atrelado à excelência no servir. Porque outrora nós servíamos o pecado, mas agora, libertos do pecado, nós estamos ao serviço de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele vai trazer para nós essa grande revelação. Por exemplo, o texto sobre análise faz parte do segundo bloco, o texto que eu estou tratando aqui, que vai do verso 15 ao verso 23. Paulo aqui, ele está tratando desta ideia, e aí o Dr. Russell Shedd, ele faz uma observação muito interessante, porque ele sugere corretamente essa passagem para apresentar a nós a forma de serviço que Deus espera que nós prestemos a Ele, agora não como servos do pecado, mas como agentes e instrumentos da justiça. Então, se você agora é um escravo da justiça, você deve se portar como tal. Você deve usar a sua vida para ser instrumento de Deus, para o serviço de Deus. E para o serviço de Deus é necessário que você compreenda esse conceito
de justiça trazido pelo apóstolo Paulo. Paulo, por exemplo, vai desenvolver sua analogia da escravidão, até porque ele está falando aos romanos. E eu já disse a vocês que a sociedade romana ela tinha pelo menos 3 públicos distintos, não é? Era a elite da classe social em Roma, que era composta pelos políticos, pelos personagens importantes daquele estado. Nós tínhamos uma segunda classe, que eram os cidadãos, os trabalhadores, os proprietários e latifundiários de terra, que detinham o poder social um pouco abaixo do que a elite tinha, porque a força do Senado romano fazia com que as disputas políticas elas fossem acentuadas. Daí os senadores do Estado romano, eles percebem que os proprietários e latifundiários de terra, eles têm influência sobre os empregados, inclusive sobre os escravos. E quem eram os escravos? Como Roma estava em ascensão, havia, por onde passava, ganhava guerras e trazia muitos despojos, e com eles muitos escravos. Esses escravos eram negociados nas arenas, eram negociados nos mercados de escravos, e eles eram colocados à disposição daquela classe social onde os latifundiários, os donos de terra, utilizavam desta mão de obra para poder produzir os seus campos. E aí os senadores, com o sentimento e a ideia de se perpetuarem no poder, eles criam uma figura política e eles usam um nome chamado patrício. Daí é que nasce aquele agente correligionário que é o chamado cabo eleitoral. O senador da República chamava um desses latifundiários e dizia para ele: você tem um determinado problema lá na sua região de fazenda, você vai me ajudar e eu vou te ajudar. Quando houver eleição para o Senado, porque a indicação sempre é do imperador, e o imperador vai indicar o senador que mais tiver popularidade, Ricardo. Olha que coisa interessante. Então, para que eu esteja bem, para que a mídia social fale se fosse hoje, para que os meus stories no Instagram estejam bombando, você vai me ajudar. Você faz a sua parte, eu faço a minha. Eu cuido da segurança da sua região, ninguém toca na tua propriedade. Eu cuido dos seus funcionários, dos seus empregados, dos seus escravos, ninguém rouba os seus escravos. E em contrapartida, você fala bem de mim lá em Roma, porque quando chegar o momento do Senado ser elevado ao poder e o imperador escolher quem vai ocupar os cargos importantes, aí ele vai se lembrar. Então é mais ou menos daqui que nasce o ambiente da política, que vem da palavra polis, que quer dizer cidade. E aí o que acontece? Paulo está agora usando essa situação, porque ele está vendo naquele ambiente a classe social elevada daquela elite que estava lá. Ele está vendo os proprietários e donos de terra, mas ele não pode se esquecer dos escravos, que muitas das vezes são aquelas pessoas, são os estrangeiros que são trazidos para Roma para serem colocados como escravos e trabalhadores braçais, no sentido de fazer aquela nação prosperar. E aí ele vai observar isso e ele vai desenvolver uma analogia da escravidão, de modo a levar os seus seguidores, que agora foram alcançados por Cristo, à compreensão da sua mensagem sobre a graça superabundante. Por isso que ele vai usar a expressão, pastor Manuel Oliveira, que aonde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. O pecado abundou por conta da lei. Eu já expliquei isso para vocês. Por que o pecado abundou? Ele abundou porque a lei, embora ela trouxesse o ambiente de proibição, ela não conseguia frear. Ela era mais ou menos uma espécie de paliativo. Eu já dei um exemplo aí do semáforo, não é? O semáforo verde, você pode ir, o amarelo, atenção, e o vermelho, pare. Muitas das vezes a lei era colocada nesse status para mostrar que se o indivíduo passasse, continuasse prosseguindo naquele caminho, mesmo estando vermelho, ele poderia estar arriscado a morrer. Mas ela não tinha o poder de perdoar, ela não tinha o poder de transformar, ela não tinha o poder de
tirar o indivíduo daquela situação de destituição, porque ele foi destituído da glória de Deus. Então a lei, ela é simplesmente um paliativo, como eram os sacrifícios dos animais. Sacrifícios dos animais do Velho Testamento não purificavam o homem do pecado. Daí a razão pela qual era obrigatório que todos os anos as famílias fossem lá na cidade de Jerusalém para levar o sacrifício. No deserto eles tinham que fazer isto, aonde a tenda da congregação parava. Depois, quando foi construído o processo da cidade de Jerusalém, eles eram obrigados anualmente a ir lá se apresentar diante do sacerdote, apresentar as suas ofertas, apresentar o seu sacrifício, porque o sangue não tinha poder de lavar, o sangue só tinha poder de acobertar. Era uma espécie de paliativo para aplacar a ira de Deus. Mas aí neste cenário aparece João Batista pregando o evangelho, vestido com pele de camelo, comendo mel silvestre e gafanhoto lá no deserto da Judéia, e com uma mensagem pouco alvissareira. Quem é que quer ouvir essa mensagem? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Essa era a mensagem. Percebam que João Batista não frequentava palácio, ele não era amigo dos reis, ele não era amigo dos políticos, mas ele era alguém cheio do Espírito Santo, que veio para denunciar o pecado e dizer: a fase de pecado terminou, aí vem vindo a graça de Deus. Por isso que Paulo diz: aonde abundou o pecado, agora superabundou a graça de Deus, para a glória do seu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Ou seja, no ato da libertação, o apóstolo busca esclarecer esse ponto formulado. É outra pergunta retórica que ele vai fazer no verso 15, Fauéder. É o que ele fez lá no verso 1. Eu fiquei perguntando para mim: mas de novo ele está perguntando isso? De novo ele está me perguntando isso? Permaneceremos no pecado? Pecaremos? De modo nenhum. Ele mesmo pergunta e ele mesmo responde. Então dá-nos uma ideia de uma retórica. Parece que ele não tem assunto. Parece que ele me parece um pouco prolixo. Aquele camarada que fala 500 palavras e não consegue resumir. A sensação que a gente tem quando passa correndo no texto é esta: será que o apóstolo está sendo retórico, prolixo? Não. Pelo contrário, ele está chamando a nossa atenção. Ele está dizendo que no ato da libertação, o propósito dele é buscar o esclarecimento do ponto formulado, a qual funciona como a tese daquilo que nós vamos chamar de pericope na língua portuguesa, que é a tradução, é a expressão de um evento dentro de uma determinada história. E dentro dessa determinada história você usa esse instrumento chamado pericope para construir um argumento de convencimento para aqueles que estão lhe ouvindo. É exatamente isso que ele está fazendo. Preste atenção, verso 16, Fauéder, leia para mim de novo. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Olha que coisa tremenda. É com essas palavras que ele vai introduzir a ilustração, a qual ele pretende utilizar para nos mostrar o que significa estar embaixo da graça, ou debaixo da graça. E eu achei muito forte isso. Ele vai usar o tema da escravidão, que é bastante familiar no contexto sociocultural. Lembram que eu falei que quando você analisa o capítulo, você tem que considerar a forma literária, você tem que considerar o ambiente linguístico, você tem que respeitar o conceito sociocultural, e é isso que ele está fazendo quando ele escreve isso aqui.
Ele está dizendo, você não pode ler o texto e atropelar e ficar tudo certo, depois ficar vendo visão. Não, não, você tem que ler a Bíblia. O que liberta é a Bíblia. O que transforma é a Bíblia, é a palavra. Então ele está usando essa declaração e ele vai trazer de novo o tema pecado, o tema escravo no verso 16. Ele usa esse tema bastante familiar aos seus seguidores para alcançar o propósito e para mostrar, como diz lá o nobre teólogo Moffat, ele escreve uma obra lá no ano de 1929 e ele observa nesse verso o pecado e a justiça são quase personificados como dois senhores rivais da vida. Olha que coisa interessante o teólogo Moffat foi capaz de determinar. Ele diz que o pecado ele pode ter uma influência na sua vida, assim como a graça. A escolha para onde você vai não cabe a Deus, e sim a você. Então, essa é a ideia. Aquele a quem o indivíduo se oferece para a obediência, será o Senhor que lhe governará. Lembram da história daqueles dois irmãos que eu contei terça-feira? Um obeso que estava dentro de casa e que para os que estavam de fora estava preso. Mas, na verdade, ele não estava preso, porque a casa não tinha porta, o quarto não tinha janela, mas o irmão mais novo descobriu uma forma de manter o irmão mais velho dentro daquele quarto. Como ele era obeso, Ricardo, o irmão mais novo, para mantê-lo, descobriu a sua fraqueza. Diz, olha, a hora que você quiser ir embora, você pode ir. Só que todos os dias, pela manhã, pela tarde e pela noite, ele colocava uma mesa repleta de guloseimas que satisfaziam a saciedade daquele obeso. E quanto mais ele comia, mais obeso ele ficava. Quanto mais ele comia, mais obeso ele ficava. E os que estavam de fora diziam, mas isso é uma injustiça. O que você está fazendo com seu irmão mais velho? Você o prende nesse quarto. Não, mas ele não está preso. Você está vendo alguma grade aí? Você está vendo alguma porta? A hora que ele quiser sair, ele pode sair. Agora, para sair, ele precisa entrar num regime. O pecado é exatamente isso. Enquanto você estiver alimentando o pecado, você não se liberta dele. E se você não se libertar dele, você será dominado por ele. Significa dizer que ele vai ser o seu senhor. Mas quando você romper com o pecado, aí a graça de Deus vai abundar no teu coração e o nome do Senhor vai ser glorificado. Vale um glória a Deus, irmãos? Para fundamentar sua tese, Paulo escreve a situação dos crentes, e ele está fazendo alusão lá aos crentes que estão em Roma, no seguinte termo, verso 17, Faueda, 17 e 18. E eu já caminho para o final. Mas a graça a Deus que... Não, vou ler aí novamente. Mas graças a Deus que, vírgula. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e, libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Olha que coisa interessante. Pode ler até o verso 18. 18 já foi. Já foi, então? Já. Olha que coisa interessante. Ele vai usar o texto para descrever a antiga condição dos crentes antes de conhecerem a Jesus. Eles eram escravos do que, irmãos, antes de conhecer Jesus? Escravos do que, irmãos? Escravos do que, irmãos? Do pecado. Estavam sem eira nem beira, não tinham direção. Então Paulo está olhando para eles na condição, Wesley, daquilo que ele vê no mercado de escravos. O escravo faz o que quer? Sim ou não? O escravo chega para trabalhar na hora que ele quer? Sim ou não? O escravo tem vontade? Sim ou não? Então, Paulo está olhando nessa perspectiva. Vocês são escravos, como eram escravos nos mercados de escravos em Roma. E o Brasil experimentou duramente essa pena de ter escravos em solo pátrio.
E só quem é escravo, só quem passou pela escravatura pode avaliar o que é ser escravo. Alguns de nós, eu tenho muito medo dessa terminologia, né? Que tem uns irmãos que insistem em dizer que nasceram num berço evangélico. Eu tenho muita dificuldade de compreender, porque berço é uma coisa inanimada. Então, se você nascer num lar evangélico, eu vou até compreender, mas berço não é evangélico. Berço é um objeto que você dorme lá. Não é? Você nasce num lar cristão que professa a fé em Deus. Vai aprendendo, irmão, isso é pedagógico. Isso é pedagógico. Para a gente tomar cuidado com o que a gente fala, que senão não tem sentido. Mas todos nós estávamos na condição de escravos. É isso que nós precisamos discutir aqui. Não tinha ninguém bonzinho. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então Paulo está analisando aqui dentro da perspectiva da escravidão que ele está vendo os romanos viverem antes de serem libertos. Alguns desses escravos, é interessante dizer, que eles aceitavam Jesus, Elane, e eram libertos no espírito, mas continuavam na condição de escravos. Muitos desses irmãos em Cristo continuaram na condição de escravos, mas estavam libertos em Cristo. Não é? Então agora, ele está dizendo, estes antes de conhecer Jesus, Wesley, eles estavam escravizados pelo pecado, eles não tinham domínio próprio. Não é? Aí eu achei interessante porque o uso do verbo imperfeito estativo aqui está muito claro, tendo sido escravos do pecado, tendo sido escravos do pecado, não é? Porque éreis servos do pecado, verso 20, dá uma olhada aí, porque éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Então, olha que coisa interessante. Ele vai no verso de número 20 fazer esta observação, tendo sido servos do pecado, revela que eles ainda haviam se entregado à prática do pecado e viviam uma vida contínua de escravidão a ele. Ou seja, o senhorio do pecado, porém, foi quebrado, o que possibilitou a submissão voluntária deles a Deus por uma vida de obediência à lei que se reflete na entrega do coração ao novo modelo de vida proposto pelo ensino do Evangelho. Paulo está dizendo aqui que o que muda não é a religião. Eu estou cansado de dizer aqui para vocês que Deus não é evangélico. Deus não pertence a nenhuma agremiação, nenhuma instituição religiosa. Deus é Deus. Salmo 90, verso 2. De eternidade a eternidade tu é Deus. Deus não está preso à placa de igreja. Não é? Então no verso 18, 19, aí nós temos aqui a colocação aqui do particípio auristo, que é uma ferramenta da língua portuguesa, também muito usada na língua grega, para nos fazer compreender essa declaração que está no verso 18, 19 e 20, que sugere que a libertação do pecado ocorreu antes deles fazerem essa entrega. Aí é crucial notar que tanto no particípio como no auristo, da perspectiva do autor, o modo subjuntivo é o modo de projeção das ações ou do estado. Ou seja, para o debate acerca da natureza do pecado em Romanos, ele vai trazer aqui o tempo imperfeito que descreve uma ação que ocorria continuamente. Ele vai usar o particípio auristo, que sugere um tempo antecedente do verbo principal, neste caso o auristo ativo, vocês vieram a obedecer. E ele está dizendo que vocês não vieram obedecer porque foram compelidos e obrigados a obedecer. Não, vocês foram convencidos a obedecer pelo Espírito Santo que falou no coração de vocês. Ou seja, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí cai aquela tese da lavagem cerebral. Ninguém sofre lavagem cerebral da igreja. Ou você é crente ou você não é, meu caro.
Ou você é convertido ou você não é. Roupa não define a transformação da sua vida espiritual. Espiritualidade não define a sua condição de vida espiritual. O que vai dizer o que você é o seu comportamento. É simples assim. Não é porque está falando em língua, está voando, fazendo aviãozinho, que está tudo. Não é isso. Não é isso, não. Então, essa é a ideia. O particípio auristo aqui sugere um tempo antecedente ao verbo principal, neste caso o auristo ativo. Vocês vieram obedecer, o auristo passivo foram entregues. Está lá no verso 17, estou terminando. Uma análise mais sucinta de Romanos, a partir do verso 15 até o 23, o verbo no presente do indicativo são passivos, indicando que tanto a libertação do pecado, como sua submissão à justiça, não são operadas pelo homem, são operadas por Deus. É Deus, irmãos, que faz, é Deus que transforma, é Deus que muda, é Deus que rege, é Deus quem tira o homem do lamaçal do pecado e faz ele se assentar entre os príncipes para glorificar e bendizer o nome dele. Eu estava olhando a história do cantor Vitorino Silva, a biografia dele. O Vitorino Silva é um cantor famoso, muito conhecido nas Assembleias de Deus, cuja trajetória de sucesso é marcada pelos hinos inspirados que ele canta. O meu filho esses dias falou para mim: pai, não dá, eu vou fazer. Ele começou com a seguinte pergunta: pai, você tem pendrive? Eu falei: devo ter algum perdido lá. E eu fiquei curioso, né, de perguntar para ele que não se usa mais pendrive. É muito difícil encontrar alguém usando pendrive. Agora é tudo nuvem. Esses dias o Fauéder deu uma de intelectual profundo aqui no ramo da tecnologia e disse para mim assim: pastor, agora é tudo na nuvem. Eu não sei, eu estou pensando que ele está falando dessas nuvens que ficam aí fora, né? Mas não é não, é o sistema de armazenamento. Aí eu perguntei para o Caleb: mas para que você quer pendrive? Pai, é para gravar uns hinos, porque você não para de ouvir esse homem aí. É de manhã, de tarde, de noite, mas inspira. O Vitorino Silva inspira. E eu fui conhecer a biografia do Vitorino Silva, Wesley. E o Vitorino Silva, ele nasceu com uma deficiência, uma deformidade em um dos braços. E ele vem de uma família muito pobre, lá na cidade de Mesquita, no Rio de Janeiro. Já naquele tempo, a violência era uma marca constante no estado do Rio de Janeiro. E a biografia de Vitorino diz que ele nasce num ambiente muito conturbado, com muitos problemas. E esses problemas, que são uma conjuntura do ambiente sociofamiliar, sociocultural, fazem com que Vitorino vá ou penda para o mundo do crime, onde ficou por um período significativo, até que, 2 pontos, Deus resolve mudar a história deste homem. Um homem que era temido na região onde morava. Um homem que, quando passava, as pessoas tinham medo dele. Agora tem um encontro com Deus. E ele é arrancado do lamaçal do pecado. Ele é colocado entre os príncipes de Deus, e Deus é como se Deus fizesse de forma proposital para mostrar que Ele é Deus, que tira o homem do lamaçal do pecado e o transforma pelo poder da palavra, não para simplesmente mostrar que Ele é Deus, mas para mostrar o seu grande amor para conosco. É interessante que Vitorino, além da deformidade na mão, ele tinha um problema crônico, Wesley, nos 2 pulmões. Os seus pulmões eram comprometidos. Mas quando ele vem para Jesus, ele recebe um banho de graça. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus aí. E quando ele recebe um banho de graça, Deus não só transforma por fora, mas também transforma por dentro.
Não sei como opera-se isso, é o poder da fé, do poder da palavra. Deus dá a ele 2 pulmões e como sinal de que foi Deus quem fez, deu a ele inspiração para cantar como um canarinho. E não tem quem não chore ao ouvir a voz, o cântico por ele entoado sobre a inspiração do Espírito Santo. Então, meu irmão, não se perca, entenda que quem transforma é a palavra, quem movimenta a vida espiritual é a palavra, quem perdoa pecados é o poder de Deus através da palavra. E o Espírito Santo, o guardião da igreja, é aquele a quem cabe convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vamos estar em pé agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Ainda ficou uma raspinha para a semana que vem. Não consegui ainda terminar, mas vou terminar. Em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus, parando por aqui.